Por que algumas pessoas ainda têm resistência a fazer uma terapia? As pessoas elas ainda têm a dificuldade de enxergar esse processo como um processo confiável. Em muitos casos, elas acabam tendo a dificuldade de procurar o psicólogo por uma série de obstáculos que elas se impõem, como perguntas e questionamentos a si mesmo. O que eu posso falar para o psicólogo? O que eu devo falar? Será que, através do falar, eu realmente posso melhorar diante desse aspecto, dentro do contexto que eu estou vivendo? Então, as pessoas elas têm muitos questionamentos, muitos pensamentos, que, de certa forma, acaba trazendo para elas o impeditivo, o impedimento. Essa fuga pode ser uma fuga? Sim, é uma fuga da terapia que faz com que ela encontre outros caminhos, entre aspas, que dê para elas o significado, o sentido de que ela pode dar conta. Então, ela prefere, às vezes, buscar caminhos, pode ser no álcool, nas drogas, numa conversa informal com os amigos. Dentro desse processo, geralmente elas resistem por acreditar que elas dão conta e que não precisam abrir essas particularidades que, de certa forma, impede que elas vivam a vida delas da forma como pode ser vivida, de uma maneira mais saudável. Então, elas vão encontrando nas fugas um acolhimento temporário. Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, tenho vida fora da depressão e tô na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão e outras coisas. Eu conversei com o psicólogo Felipe Soares, que me apoia aqui no canal, e ele explica o que é psicoterapia e por que as pessoas ainda resistem a ela. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações se ainda não for inscrito. Assina minha newsletter para ser avisado ou avisada toda vez que eu lançar vídeo novo e também para receber conteúdo exclusivo. Eu também criei um grupo no WhatsApp para aproximar um pouco mais as pessoas que gostam desse canal. Nesse grupo, a gente pode conversar sobre nossos problemas, tirar dúvidas, trocar ideias, enfim, os links estão aqui embaixo. Aí quando elas conseguem se encontrar ou achar esse meio possível, às vezes chegam e ficam caladas na terapia. A forma como ela vai chegar não é o mais importante é ela chegar. Se ela vai chegar em silêncio, falando muito, falando pouco, se ela vai chegar falando das questões pessoais e íntimas, se ela vai chegar falando de outras pessoas, que acaba sendo as bengalas, né? Eu fiz isso porque a pessoa... Enfim, isso tudo é desmistificado dentro da terapia. É mostrado para ela para que ela se perceba dentro desse espaço. O silêncio ele pode ser terapêutico, mas ele também pode ser uma fuga. O falar demais, dependendo do que for, pode ser terapêutico, mas também pode ser uma fuga. Então o terapeuta ele tem uma responsabilidade de mostrar tudo aquilo que o outro apresenta ou até mesmo deixa de apresentar. Quando a pessoa chega, ela costuma falar de si, não falar, ou falar de um amigo, de alguém, de alguma coisa, mas não se incluir. O que você recebe mais? Não é possível mensurar, porque é um contexto, é uma construção. As coisas elas vão acontecendo dentro da psicoterapia. A pessoa cada vez mais ela vai se sentindo à vontade. E esse processo de se sentir à vontade tem muito a ver com o tempo dela. Então ela tem o tempo para falar das questões que envolvem o outro na vida dela, ela tem o tempo de amadurecer isso e trazer outro aspecto, talvez profissional. Ela tem o tempo de superar isso ou não superar, mas de se perceber e falar dela, que é a parte mais profunda em alguns casos, quando a pessoa começa a falar de se perceber, de sentir de fato o que está acontecendo. E aí ela começa a se perceber como alguém que promove aquilo tudo que está acontecendo. E que o outro, na verdade, não é o principal motivo. E aí é o momento que ela pode ter o choque, é o momento que ela pode ter uma surpresa, é o momento que ela pode aceitar, enfim. Então, mensurar isso não é possível, tecnicamente falando. Essa pessoa, quando demora a procurar, ela tem noção de que essa demora pode ser um tempo perdido ou ela só percebe isso lá atrás? Ou lá na frente, digamos? Pode ser. Pode ser que ela tenha essa concepção do tempo perdido. Demorei muito para buscar ajuda. Demorei muito para buscar uma psicoterapia. Depois que ela passou por tudo isso. Depois que ela passou por tudo isso. Mas esse processo também é extremamente importante, porque nenhum tempo é perdido. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Perfeito. Todo o processo faz parte. O tempo que ela não buscou a terapia, talvez foi um tempo necessário por algum aspecto. E isso também é trabalhado dentro da psicoterapia, para que ela perceba isso. As pessoas, elas começam a transitar na culpa, no sofrimento, e começam a se questionar de pontos que ela não volta mais para trabalhar isso, que o passado passou. Ela pode ter essa
preocupação, porém, isso é mostrado para ela de uma maneira onde ela perceba e se perceba na vida o aqui e agora. A vida é aqui e agora, é presente. E a partir disso, ela pode conduzir a vida dela de uma maneira mais construtiva, mais saudável para ela sendo a responsável por essa vida que ela tem. O problema que existe com uma pessoa, existem com todas as pessoas ao redor, né? Não existe o problema da pessoa, é um problema de todo mundo. É porque acaba mexendo com toda uma estrutura, né? A pessoa, quando ela vem de um sofrimento e de uma resistência de ajuda profissional e técnica, a tendência, como nós falamos anteriormente, é que ela busque cada vez mais as fugas. E as fugas, ela tem um ponto importante porque leva ao desgaste, perdas. Os vínculos, eles começam a deteriorar. Então as relações, elas começam a se perder. E aí a pessoa tem essa resistência, ela tem uma possibilidade de desgastar a ela mesma e desgastar todos que estão ao redor. Todos envolvidos dentro daquele contexto, daquele sofrimento, daquela dificuldade, todos precisam fazer a psicoterapia. Aquele que sofre o problema, que tem a dificuldade, e todos aqueles que, de certa forma, acompanharam isso, sofreram algum reflexo disso, porque acaba respingando. E as pessoas, elas podem, né, elas têm uma tendência a apresentarem esse reflexo na sua vida de alguma maneira, seja num relacionamento, numa relação profissional, seja na relação consigo mesmo. Então, tudo isso acaba, de certa forma, impactando. Então, a psicoterapia, ela é importante para todos. Todos tratarem as suas questões, cada qual dentro do seu papel. E é importante a psicoterapia para que as pessoas elas entendam o seu papel dentro desse aspecto que ela vivencia ou vivenciou. A gente tem o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. São profissionais que trabalham com saúde mental. É claro que cada qual tem o seu direcionamento de trabalho. A psicanálise, ela é uma abordagem e as pessoas, alguns profissionais, eles trabalham sobre o viés da psicanálise, tratamento através dos estudos da psicanálise. Geralmente psicólogos, médicos, psiquiatras trabalham também sobre essa abordagem, com esse direcionamento profissional. O psiquiatra, ele tem um olhar para o seu paciente de uma maneira, realizando intervenções medicamentosas. Ele faz a avaliação, ele entende a dinâmica do indivíduo, o sofrimento do indivíduo, aquilo que ele está apresentando, aquilo que o impede de viver a sua vida de uma maneira saudável, e ele acaba entendendo a intervenção medicamentosa ou não nesse caso. O psicólogo, ele não receita medicação. O tratamento seria através do falar, comportamentos, reflexões, as práticas de vida, como esse indivíduo vivencia a sua experiência e, a partir disso, levar o indivíduo à reflexão daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele pode viver no seu presente. Ressignificar a sua vida através de si mesmo. Existem casos que o psicólogo ele vai precisar de uma avaliação psiquiátrica, então ele encaminha. Existem casos que a pessoa ela chega, mas através da psicoterapia ela consegue dar conta das suas questões e não há a necessidade, pelo menos por hora, de uma intervenção psiquiátrica. Mas cada qual tem o seu direcionamento de trabalho, mas todos trabalham com a saúde mental, cuidar da saúde mental. Então, se eu encontro alguém que eu sinto que tem algum problema, eu indico a quem? Ao psicólogo, ao psiquiatra ou ao psicanalista? Você indicando para um psicanalista, para um psicólogo, para um psiquiatra, você tendo essa rede de apoio, conhecendo profissionais, você pode indicar para um deles. Até porque dentro da linha de trabalho deles, eles vão direcionando. Então, é possível que o psiquiatra, quando você indicar, ele diga, olha, mas você precisa de fazer uma psicoterapia. Então é importante você buscar um psicólogo. Você pode indicar diretamente para o psicólogo. Então, ele assume o caso, ele faz a avaliação, ele indica ao psiquiatra se houver necessidade. Seria importante indicar ao psicólogo para ele fazer essa avaliação e indicar ao psiquiatra. Mas também indicando ao psiquiatra não há nenhum agravante aí, muito pelo contrário. A pessoa está sendo acolhida pelo profissional de saúde mental. Então, já está em casa. Esse é importante. E aquilo que você falou, o importante é ela chegar. O importante é ela chegar. De uma forma ou de outra. Se ela vai estar com o psiquiatra, se ela vai estar com o psicólogo, o importante é ela chegar, ter o acolhimento e ali o profissional conduzir ou direcionar, indicar para um outro profissional que possa ajudá-la dentro daquilo que ela apresenta como questão. É melhor isso do que ela ficar pensando que ela mesma pode resolver ou tentar
ou achar uma forma dela se cuidar, dela se tratar? Eu diria que ela fica à deriva. Eu dou conta, eu resolvo. Eu dou conta, eu resolvo como? De que forma? Praticando os mesmos movimentos, praticando as mesmas fugas, e a possibilidade de ressignificação, e a resistência do pensamento, de novas reflexões, de novos caminhos. É possível? Ela com a possibilidade, dentro da psicoterapia, de se ver, porque a psicoterapia ela traz esse movimento. A pessoa ela se vê, ela se encontra dentro desse espaço. Ela se enxerga. A pessoa ela fala tudo que está acontecendo dela como questão e ela se vê nesse espelho através do psicólogo. Então, o psicólogo ele tem esse papel de fazer a escuta, ressignificar isso e devolver para que a pessoa possa fazer as suas ressignificações. O que achar que tem que ser feito, eu é que vou ter que descobrir. Através da sua história própria. Você não vai descobrir na história do outro, como exemplo e tudo mais. Então a pessoa ela traz um sofrimento e uma questão. É dela. Ela sofre por determinada questão que, por acaso, porventura, é alguém que está promovendo. O fato de ela viver aquilo como sofrimento é uma escolha dela. Ela pode refazer esse caminho e sair desse sofrimento, não sofrer, lidar com aquela questão e não sofrer, ela pode fazer outros caminhos. Mas a escolha faz todo sentido. Quando ela não faz esse movimento, ela tem uma tendência a entrar no looping de rigidez, fuga, e se permite viver aquele processo daquela maneira. Quando ela encontra a terapia, ela traz essas questões. Mas ela traz essas questões e a devolutiva do psicólogo é de uma forma onde ela se perceba dentro desse contexto e não trazendo o outro. Realmente o outro é culpado pela tua história, ele é culpado pelo seu sofrimento. Não. A maneira da pessoa se curar e crescer diante do cenário da vida dela é fazendo com que ela enxergue que o outro está ali promovendo o sofrimento, mas ela não precisa viver aquilo se ela não quiser. Ela não precisa pegar aquilo para ela se ela não quiser. Mas para isso ela precisa do processo de autoconhecimento. E o que você gostaria de falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo? Eu sou suspeito de falar, sou psicólogo, é um processo lindo. Ele é um processo inusitado porque são duas pessoas que nunca se viram. E é um encontro dessas duas pessoas onde uma vai falar sobre questões muito fortes, muito pessoal, para uma pessoa que ela nunca viu e talvez coisas que ela nunca falou antes para ninguém, mas ela está ali abrindo para esse profissional. E a beleza desse movimento está justamente aí, porque ela está falando sobre essas questões a fim de resolver, de se perceber, de se entender para um profissional imparcial, onde não tem nenhum tipo de relação com ela, mas ali naquele momento está tendo um vínculo terapêutico, profissional, ético e respeitoso. Então o papel do profissional dentro desse processo é acolher, é ouvir e dar a essa pessoa a oportunidade, a possibilidade dela ter uma vida diferente da vida que ela possivelmente vem tendo durante tanto tempo. A psicoterapia é um processo lindíssimo, é um processo enriquecedor que todos nós deveríamos fazer, podemos fazer, que tende a ajudar muito e engrandecer cada vez mais a vida das pessoas. Seus olhinhos brilham um pouquinho, né? Sem dúvida. Eu sou muito apaixonado pelo que faço.